E aí, pessoal do canal Esporte Grupo Independente, estamos aqui de novo para falar sobre a dupla Grenal que estreia no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Inter. Cabelo bonito, a chuva deu uma ajudada aí, mas... não sei, tá estranho, olha só, tô tentando ajeitar mas meu cabelo. em dia de chuva, geralmente eu fico com o cabelo mais arrepiado. Não, tá bonito. Eu tô muito empolgado porque vai começar o Campeonato Brasileiro. Para mim é o campeonato mais sensacional. Sou fã da Libertadores, adoro o Gauchão, Copa do Brasil. Qualquer futebol eu gosto, né? Agora, o Campeonato Brasileiro parece que ele toca diferente no coração da gente. Ele aflora algo, né? O Campeonato Brasileiro ele tem um charme, um elan diferente. Então, estou muito feliz nesse fim de semana com 2 jogos importantes. E a gente tem que ser bem claro, né, Amorim? A dupla entra muito favorita para ganhar. O Inter vai jogar contra o Sport em casa. E o Grêmio contra o Ceará fora, por mais que é difícil, o Grêmio contra o Ceará não tem feito assim grandes partidas nos últimos anos. Ano passado no Castelão empatou. Empatou e não fez assim um bom jogo. Foi com um time reserva. Reserva, misto, mas não fez um bom jogo. Mas dá para ganhar também, né? Vamos falar sério. Dá para ganhar. E essa expectativa agora, Tyson já tem uma sequência maior de partidas, Douglas Costa vai estrear ali na frente, o Inter precisa dar retorno. O Grêmio já está num momento um pouco mais estabilizado, mas também não está apresentando assim um grande futebol. Está jogando um bom futebol, mas nada que empolgue tanto. Eu acho que é um momento assim que a dupla precisa começar com o pé direito para mostrar a que veio nesse Campeonato Brasileiro. Pois é, e para isso o Internacional vai ter carga completa do seu grupo de jogadores, mas não tem mais uma peça, porque Marcos Guilherme foi anunciado oficialmente pelo Santos e o Inter está no mercado, né, Moisés? Está no mercado. O Marcos Guilherme... Ele nunca jogou tão pouco na comparação com o futebol que ele apresentou no Inter. Se a gente comparar a bola que ele jogou no Inter com o que ele jogou no Atlético do Paraná, no São Paulo, eu acho que ele nunca jogou tão pouco. Ele sempre foi melhor nas outras equipes quando ele foi contratado. E o Internacional, ele fez uma opção de compra pelo jogador. O Inter comprou 20% do Marcos Guilherme, né? O salário dele a gente sabe que não era um salário baixo. Então, acho que o Internacional, ele tem tudo para daqui a pouco ir para o mercado e contratar um jogador que talvez não venha com tanta expectativa como veio o Marcos Guilherme, mas que ele consiga dar um retorno melhor. Eu já vou falar aqui de um jogador que o Inter liberou no começo da temporada, que para mim é melhor que o Marcos Guilherme, o Pato. O Guilherme Pato, né? Foi eleito o melhor atacante do Campeonato Mato-Grossense. Não é novidade. Não é novidade. Ele começou bem já no Campeonato Gaúcho. Então o Inter libera o Pato, contrata o Palácios e contrata o Marcos Guilherme. E o Palácios, vamos combinar também, né? Não jogou nada até agora. O melhor jogo dele foi no Grenal. Segundo. Talvez sim, mas ainda não resolve o jogo, né? Não. Ainda não ajuda a resolver o jogo. Não fez nenhum gol, nenhuma assistência. Pouca solução ofensiva, o Inter precisa ter um atacante. Eu sou fã de um atacante que consegue abrir a defesa. Esse é um jogador que nesse momento o Inter não tem. Não. O Inter tem o Caio Vidal, que tem mais... É o Patrick, né? O Patrick. O Patricão faz muita falta, né? Faz. Tem muita gente que pega no pé do Patrick, é um jogador diferente, às vezes até um pouco desengonçado, mas faz uma falta tremenda o Patrick na equipe do Inter, sem dúvida alguma. E o Grêmio, Amorim, para a gente falar assim da expectativa do Grêmio. O Grêmio, nesses últimos anos, ele nunca priorizou o Campeonato Brasileiro. Ele sempre colocou Copa do Brasil, Libertadores. O que o Grêmio fez ontem na Sul-Americana, que é colocar o time J, porque ontem foi reserva do reserva. E só 3 no banco, né? Porque o Pedro Lucas sentiu os efeitos da altitude. Eu até, sinceramente, eu achei que o Grêmio exagerou um pouquinho na dose ontem. Concordo contigo. Poderia ter colocado um banco cheio, né? Um banco para... Podia ter levado o Vitor Ferraz. O que ele ficou fazendo em Porto Alegre? Jean-Pierre. O próprio Darlan. Ricardinho. Leva, essa turma tá louca para jogar, então era um dia assim para daqui a pouco ter dado um pouco mais de rodagem. Deixa aqui os 11 titulares. Exato. Ou alguns reservas emergentes, deixa em Porto Alegre, mas enche pelo menos o banco. Rodrigues poderia ter jogado. Rodrigues, Paulo Miranda, esses caras precisam de rodagem, né? Precisam jogar. O Juan poderia ter viajado, por mais que o Kahneman tá voltando. O Juan vai ser reserva. Ele vai ser reserva, o titular vai ser o Kahneman. Mas eu vejo um Grêmio... Se a gente comparar, Amorim, com os outros anos, olha, o Grêmio dessa temporada entra com uma expectativa bem diferente no Campeonato Brasileiro. Eu até acho que ele não é o grande candidato ao título. Não. Eu vejo Flamengo muito candidato, eu vejo o Palmeiras muito candidato, mas tem um time que nesse momento, para mim, joga o melhor futebol, Atlético Mineiro.
E eu ainda coloco nessa lista o São Paulo. São Paulo, eu acho que Inter, Grêmio, São Paulo, esses são times que vão fazer campanha. E eu, na ponta da lista, o meu é o Atlético. Para mim é o Atlético também. Depois do Palmeiras, o Flamengo, porque o Ceni não está conseguindo encaixar. Tu vê, Amorim, tu nota uma coisa em relação ao Flamengo. O Flamengo do Jorge Jesus barbarizou, jogou muito. Começou 2020 já com o JJ, não foi bem. Aí veio o Domenech. Jogou razoavelmente bem algumas partidas, oscilando. Chegou o Ceni e está jogando menos. Esse ano está jogando menos que ano passado. Ontem empatou com o Vélez e o Vélez teve 3 chances e por pouco não saiu de lá classificado com a primeira colocação. Mas é o Flamengo. É o Flamengo. É o Flamengo. Aquele time assim que tem um casting de jogadores. E que quando voltar o torcedor, tu pode ter certeza de Maracanã lotado junto, todo o jogo. É um time que quando resolve jogar, realmente barbariza, joga demais. Né? O Palmeiras é um grande time, só que o Palmeiras nesse ano perdeu todas as decisões. Perdeu o Paulista e perdeu a Recopa. E perdeu a Supercopa. Também. Do Brasil pro Flamengo. Também. Perdeu. São 3 decisões. Porque ele perde a Recopa 3 dias depois de ter perdido a Supercopa nos pênaltis e ele perde a Recopa nos pênaltis também. Tu vê, ele perdeu 3 decisões então. Tava me lembrando de 2. Então o Palmeiras também é um time que no Campeonato Brasileiro, para mim, é super candidato. É muito candidato. Para mim, a escala categoricamente falando, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. As outras 3 equipes, para mim, que vão fazer campanha, São Paulo, Grêmio e Inter. O Santos eu vejo hoje como um time de meio de tabela. Não, o Santos é do meio para baixo para mim. Eu vejo, por exemplo, por mais que ele não fez um grande investimento, eu vejo até um Ceará da vida, um Atlético do Paraná, eu vejo essas equipes na frente do Santos. Bragantino super organizado, né? Muito organizado o Bragantino. Então e na Copa Sul-Americana, os times brasileiros com 50% de aproveitamento. Sim. 3 ficaram pelo caminho, Ceará, Atlético, Goianiense e Corinthians, e outros 3 passaram, Grêmio, Bragantino e Atlético Paranaense. Mostra, Amorim, que o Grêmio vai ter o seu principal teste agora nas oitavas de final, porque ele pode pegar um time cascudo, por exemplo, o Independente Del Valle, que eliminou ele na Libertadores. Nacional do Uruguai, que é difícil também. Também complicado. Mas o grande teste é agora, porque a primeira fase, o Grêmio jogou razoavelmente bem e sobrou. O Grêmio deu uma sobrada monstra. E por pouco, claro, tem toda a questão da altitude, mas se o Guilherme Azevedo faz o gol de pênalti ontem, 100%, 18 pontos. Tinha faturado todos os jogos. O Grêmio na Sul-Americana tem a mesma campanha do Atlético Mineiro na Libertadores. O Atlético Mineiro realmente começou mal a temporada. Cuca muito questionado, cobrado pelo torcedor. Alguns dirigentes já queriam a saída do Cuca e agora parece que deslanchou. O Atlético Mineiro imita um pouquinho a largada do JJ no Flamengo. E quem deslanchou também junto com o time foi o Hulk, né? Tá fazendo gol que nem água. Eu sou um crítico do Hulk, mas a gente tem que tirar o chapéu. Depois que tu e o Jaci falaram dele numa jornada ele esportiva, arrebentou. Tu sabe que o Hulk, ele é um jogador... Ele tem uma vontade tão grande de jogar bola e de fazer gol que contagia a gente. Contagia. Isso nós temos que tirar o chapéu pro Hulk. É um jogadoraço. E ele tem uma vantagem em relação aos demais, e essa é a minha cobrança em relação à saída do Pato do Inter, que eu acho que é um jogador que tinha muito ainda para evoluir, mas ele tem uma qualidade que eu vejo no Hulk, chute. O Guilherme Pato tem chute e o Hulk tem um super chute. Chute forte, chute potente. Os jogadores, a maioria hoje, são jogadores de explosão, de uma condição física invejável, mas poucos têm qualidade no chute. Chute forte, chute potente. No Inter ninguém chuta. Se tu for pegar, quem chuta? É difícil, hein? Sabe quem chuta bem no Inter? O Saravia. O Praxedes, quando chuta de fora da área e chuta longe. Sem direção. Sem direção. Tem potência, mas não tem direção. O Palácios não viu um chute dele até agora. Não tem potência. O Yuri Alberto, a gente não precisa falar, que é um dos que chuta com precisão, muito bem, mas para por aí. O Yuri Alberto, para mim, junto com o Saravia, são os que... O Yuri Alberto é atacante, então se espera, mas ele e o Saravia, para mim, são os que melhor arrematam. Eu gosto muito do Guerreiro também, só que o Guerreiro está longe de estar na condição boa, né? É que o Guerreiro falta ritmo de jogo, né? Falta demais. Embocadura, enfim, toda a lesão que... E o que atrapalhou mais ele foi o fato dele querer voltar o quanto antes. Ele acelerou por uma questão da seleção, ansiedade, é um jogador veterano, ele é um jogador que tem uma raça, assim, uma gana para jogar bola que é realmente invejável, né? Mas parece um guri às vezes, parece que é um guri que está começando, ele tem uma ansiedade até para voltar. Então acho que isso atrapalhou um pouquinho. Mas falando em chute,
O Grêmio tem um jogador que chuta muito bem, só que ele não joga nunca, que é o Jean-Pierre. O Diego Quando Souza... entra em campo não tem feito nada já, né? muito pouco, né? O Diego Souza chuta muito bem. O Ferreira carece ainda de um chute mais potente, ele tem a bola mais colocada, né? O jogo dele é extremamente veloz, mas o chute é mais cadenciado. E de resto, meus amigos... Agora vai ter o Douglas Costa. O Douglas chuta muito. E o Douglas tem o chute da entrada da grande área. Média distância. É na parte final do campo, naquele último terço do campo. Ele não tem medo de chegar na frente da grande área e já bater para o gol. E é um chute chapado, né? É um chute chapado bonito. Mas a expectativa para a dupla Grenal nesse Campeonato Brasileiro é uma expectativa muito boa. Eu faço uma comparação com o ano passado. Eu discordo da maioria que acha que o Grêmio ano passado não valorizou o brasileiro. Eu acho que o Grêmio valorizou muito. O Grêmio jogou praticamente todos os jogos com uma base toda titular e muitos jogos todo o time titular, só que o Grêmio não foi bem. O Grêmio não conseguiu jogar o brasileiro. É diferente do não valorizar. O Inter fez uma força estupenda, quase foi campeão, mas olha como é difícil ganhar o Campeonato Brasileiro. Tu joga, tu passa a impressão que tu vai ser campeão e tu não ganha. Por quê? Porque faltou peça, faltou qualidade, faltou capricho. O pecado do Inter ano passado é o jogo contra o Sport. Aliás, primeiro adversário neste ano. Mas convenhamos, o Sport perdeu o Campeonato Estadual, assim como o Internacional, e para mim, Amorim, não tem comparação Inter e Sport. Não. Não tem. Não. Mas vamos combinar, o Internacional naquele jogo contra o Sport no Beira-Rio não jogou absolutamente nada. Jogou pouco. O Inter estava mais porque teve um jogador a menos, né, desde o início da partida, mas o Inter estava mais próximo de tomar o 3-1 do que propriamente empatar a partida em 2-2. É só a gente olhar o retrato do jogo, né? O Sport, no contra-ataque, era mais perigoso para matar a partida. Mas a expectativa para a dupla, repito, é uma expectativa boa, só que eu acho o Grêmio num caminho melhor, mais estável, e o Inter ainda não achou, está muito longe de ter encontrado e ter achado o seu melhor futebol. Ou seja, o Inter termina 20, já no começo de 2021, muito melhor do que começou essa temporada. E o Grêmio, ao contrário. O Grêmio termina a temporada em baixa, perdendo a Copa do Brasil, naufragando no Campeonato Brasileiro, mas ganha o Campeonato Gaúcho, é eliminado da Libertadores, o que gera um trauma grande, uma troca no comando técnico, e agora o time gremista, ele se concentra um pouco mais nesse Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o convite então, né, Moisés Eli? Domingo, a partir das 2h da tarde, tem o toque de bola antecedendo Ceará e Grêmio, jogo das 4h da tarde, mas o futebol não para por aí no Campeonato Brasileiro com o Grupo Independente, porque a partir das 7h da noite tem o toque de bola para Inter e Sport do Beira-Rio. Exatamente. A primeira rodada vai ser estratosférica, pode se preparar. Lembrando que no sábado tem o Juventude, né? Juventude às 7h da noite contra o Cuiabá jogando na Arena Pantanal. Tomara que faça uma boa campanha também o Juventude, que é um representante gaúcho, fez alguns investimentos, o Juventude entra, o primeiro objetivo é não ficar não na primeira. Não ser o golfinho, né? Aquele que só faz uma graça e volta, né? Vamos embora? Vamos embora então, né? Pegar uma chuva aí, porque tá complicado, né? Para você que não se inscreveu ainda, esporte... eu apontei o dedo assim, ficou... O pessoal fica com medo, né? Mas intimidei a turma. Tem que intimidar para se inscrever. Aperta o botão que não vai cair esse dedo que o Moisés apontou para você do outro lado. Tchau. Tchau. Bom, não te esquece então, hein? Te inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo e deixa o like aqui embaixo, que é muito importante, e comenta o que você está achando dos conteúdos que a gente está trazendo para você aqui no canal Esporte Grupo Independente. Valeu! Tchau.